tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje vamos continuar nosso episódio do passo a passo para a construção da sociedade. E hoje iremos falar sobre a linha do tempo. Mas antes, gostaria de perguntar para você, o que é uma linha do tempo? A linha do tempo é um instrumento didático que pode ser utilizado no estudo da história, para favorecer a visualização de sucessão de fatos e processos históricos que se queira focalizar. Saber a história do local é de suma importância para a gente conseguir entender quais são os próximos passos para a construção da sua cidade, assim como a sua extensão no tempo e, sobretudo, a sua concomitância com outros fatos e processos que fazem parte do contexto, pois os acontecimentos antigos e recentes moldam a forma de viver e pensar dos habitantes. Então, desenvolver uma boa linha do tempo na história da sua cidade irá ajudar a ter uma maior noção das características do cotidiano dela. A arquitetura da sociedade sofre influência diretamente da época histórica que vive, além da evolução histórica como um todo. Formato, cores, estruturas, ferramentas, materiais, técnicas, tudo isso está de acordo com a linha do tempo que a sociedade vive e viveu. Obviamente, gostaria de enfatizar sobre o Genius Loci e a importância dele. Se você é novo aqui, eu vou deixar no card aqui em cima o nosso episódio que fala sobre Genius Loci. E antes de introduzir as ferramentas importantes para a construção dessa cidade, eu gostaria de trazer alguns mindsets importantes. Dos tijolos de barro seco ao concreto armado, das casas mais primitivas aos arranha-céus, das primeiras tumbas sagradas às grandiosas catedrais europeias e de pequenos vilarejos pré-históricos a ilhas artificiais. O arquiteto continua contando a história do mundo em suas linhas, texturas e cores. Se considerarmos que a primeira notícia que se tem da arquitetura está ligada às cidades pioneiras que surgiram no Oriente Médio e na Ásia Central no 7º século a.C., quando as primeiras residências foram construídas usando tijolos de lama seco ao sol, conhecidas hoje como tijolos crus, materiais que ainda é hoje utilizado principalmente em construções mais populares, vemos uma real interferência na base histórica. Portanto, situações de como se era militar, com guerras expansionistas, se passou fome, guerra, peste, desastre natural, se sofre saques e ataques constantes, se algum mago ou alguma outra classe faz bem ou faz mal para os habitantes, se existem criaturas que assolam aquele local, tudo isso irá moldar os habitantes e seus comportamentos, e principalmente suas estruturas históricas e construções. Então, quando for criar uma linha histórica para a sua região, pense: teve uma diáspora que ocorreu por causa de um enorme seco, inundação, guerras ocorrem facilmente na região porque é fértil ou porque é bem colocada, que tipo de ciência evoluiu, náutica, minerador, extrativista, bélica? Sinta-se à vontade em criar uma linha e dê uma vida para a sua cidade. Assim, deixarei alguns pontos interessantes para você usar quando for estruturar a linha do tempo da sua cidade. Número 1. O nascimento da cidade. Quando foi que nasceu? Durante o período histórico que estava ocorrendo, qual era a principal influência? Podemos ver no Brasil cidades históricas do Triângulo Mineiro que teve uma influência arquitetônica da época barroca e no Distrito Federal influências mais modernistas. Alguns exemplos do nosso mundo real, como a arquitetura antiga, você pode usar como inspiração: a egípcia, assíria, babilônica, etrusca, minoica, micênica, persa, suméria. Número 2. Quantos anos tem a sua cidade? Ela é recente? Ela é antiga? Em cidades mais novas, vimos um contraponto entre a modernidade e a simplicidade. Da mesma forma que em cidades recentes não são tão complexas e suntuosas pelo fato de ainda estarem nascendo. Elas possuem as principais tecnologias da época. Em cidades mais antigas, o tempo se encarregou de fazê-las crescer. Em toda cidade grande existe uma área velha e uma área nova da cidade. Dependendo da cultura local, algo que iremos ver nos próximos episódios, podemos ter uma maior conservação das estruturas ou mudanças para algo mais moderno. Temos, por exemplo, Brasília, que apesar de ter prédios considerados velhos, são apenas na idade. A cidade como um todo é bem moderna. Em contraponto, vemos o Japão, que apesar de ter cidades exemplos como polos tecnológicos, vemos cidades milenares. E também temos em Dublin, na Irlanda, que existe uma mescla de prédios modernos e tecnológicos do lado de prédios que têm mais de 100 anos. Para usar como exemplos arquitetônicos, você pode usar as clássicas, como grega e romana. Caso queira estilos medievais, temos arquitetura paleocristã, visigótica, moçarábica, bizantina, mourisca, românica, gótica. Número 3. Por quantas guerras passou? Ela esteve envolvida em alguma guerra? Foi ao campo de batalha? Teve revoluções? Iremos abordar mais a fundo as relações políticas mais para frente, mas ter em mente sobre as possíveis guerras e revoluções é algo que irá afetar não apenas arquitetonicamente a sociedade, mas também o dia a dia dela e a forma de pensar. Se vermos, por exemplo, a Rússia, que perdeu a Guerra Fria, e os Estados Unidos, que ganhou, países que participaram da guerra de conquistas, patriotismo, nacionalismos e outras ideologias. Número 4. Quais são os males e bênçãos da cidade? Sofreu alguma praga, alguma diáspora, alguma nação a acolheu, a escravizou?
Entender os males que a cidade passou tanto quanto as bênçãos são bem interessantes, principalmente quando formos abordar a sociedade cultural que está diretamente ligada a esse ponto. Número 5. Qual foi e qual é o tipo de governo dessa cidade? Aqui você irá apenas colocar de uma forma geral qual é o tipo de governo que essa cidade possui. Seria um reino, um império, democracia, ditadura, patriarcado, matriarcado? Coloque em linhas gerais qual é o tipo de governo que ele possui. Número 6. Qual é a economia? Que tipo de economia ele tem? Nesse momento não vamos focar na economia em si, mas sim os tipos econômicos. E assim nós vamos utilizar a classificação internacional do trabalho. Seria uma cidade de produção primária, secundária, terciária? Ter uma noção do que irá ter na cidade é algo importante, mas não pararia no tempo. Anote as ideias para usar quando chegarmos no momento. Número 7. Quais são os pontos históricos que você quer enfatizar? É claro que esse ponto não poderia faltar. É o momento de colocar aquele acontecimento marcante que fará toda a diferença para a sua história. E no próximo episódio falaremos sobre a política da cidade. Não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. E se você é novo aqui, eu vou deixar um card com os primeiros episódios de construção de passo a passo na cidade. Usem abuso das suas criações e deixem os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!